Oi, eu sou a Vitória e eu vim contar a história de um carteiro bem desastrado, do livro do Betty Pet, O Fantasma do Dr. Bolor. Nele fala que era uma cinza e sonolenta manhã de domingo, lá na casa dos Silvas. Dormiam feitos uns morcegos, menos Rebeca, que ficava acordada desde as 7 horas da manhã. Ela fazia ginásticas após acordar e tomava banho e tomava um vitaminado café. Quase entrando em casa, após ter ido buscar o jornal, viu um pombo que caiu em frente da casa na rua Sexta-feira 17. Correu para socorrê-lo e quando ela o perguntou se alguém havia o maltratado, ele levantou rapidamente. Ele levantou a perna esquerda e caiu no chão novamente. Depois disso, ela foi e percebeu que havia um papelzinho amarrado em sua patinha. Percebeu que ele era um pombo correio. E no papel estava escrito que aquela carta era para Betty Pet. Nessa carta estava escrito que havia alguma coisa estranha acontecendo em sua biblioteca e pediu ajuda de Betty Pet. Quando Rebeca tirou os olhos da folha, Betty Pet chorava como um bezerro. Ele disse que a carta era de seu professor que ensinou a ler, o professor Arthur. No capítulo 3 fala sobre o celular para morcego. E Betty Pet pergunta a Léo o que é Betcel. Léo responde que é um celular para morcego. Depois disso, Rebeca diz que quando ele chegasse lá, era para ligar para ele e falar que acabou de chegar. Depois o professor Arthur pergunta para Betty Pet se ele lembra da história do Dr. Bolor. E o professor Arthur faz o desejo de Betty Pet lendo a história do Dr. Bolor, que ele se chamava Alan e tinha uma fama enorme. A fama de ser um curadeiro. Betty Pet, ele acorda em plena madrugada com Arthur gritando. E naquela mesma noite, ele manda mensagem para Léo dizendo: "Vem aqui, o possível caso é muito sério." Betty Pet ajudou Arthur a arrumar as prateleiras de livro e falou para ele descansar. No dia seguinte, Betty Pet ele recebe uma mensagem de Léo que estava na frente do castelo. Gente, meu nome é Mariana e eu vou falar os resumos do capítulo 6 até o 10. O resumo do capítulo 6 é que o morceguinho, o Betty Pet, estava escondido dentro da mochila da Rebeca. E a Rebeca, o morceguinho, o Léo e o Martin estavam dentro de um museu, junto com o guia e os outros visitantes. Aí o guia estava falando, né, sobre a origem do museu e que ano que ele foi construído e também com qual pessoa, né, a pessoa que comparou o museu, né. Aí depois o guia levou os visitantes e as crianças até uma fonte que o Dr. Bolor construiu. Aí depois o Léo estava perguntando se a fonte funcionava e o guia falou que ele não sabe. Aí depois, antes dele terminar a frase dele explicando sobre a fonte, a origem, né, da fonte, o Léo caiu na fonte e todo mundo segurava a risada. Aí depois ele desculpou, né, por causa que ele caiu na fonte e ele espirrou água pra todo mundo.
Aí os pais deles que estavam lá também, né? O pai e a mãe dele estavam gentilmente secando ele. Depois ele ficou doente, ficou gripado. Agora o resumo do 7, que é como se agarra uma galinha. Bem, o Martin estava falando que ele queria agarrar uma galinha. Aí eles queriam se encontrar na biblioteca, mas, pra falar a verdade, essa galinha seria o ladrão, né, da biblioteca. Aí depois eles estavam conversando, né, sobre como que eles iam fazer isso. E o Léo queria, para acompanhamento da conversa, um biscoito com um chá. Aí depois a Rebeca falou que eles têm que encontrar um menino chamado Arthur imediatamente, para que esse menino, Arthur, abrir a porta da biblioteca e fechar quando eles forem entrar. Aí depois eles iam sair da casa deles umas 11h55, umas 5 minutos para meia-noite. Aí depois, tipo, eles tinham que fosse um programamento, uma programação. Tipo, das 10 horas, 10h30, eles iam ficar no quarto. 11h45, iam sair de sua pousada. E 11h55, o Arthur abriu as portas. Mas ainda o Betty Pet ainda estava escondido na mochila da Rebeca. Capítulo 9. Uma doença bizarra. Tipo, a Rebeca tinha pegado como se fosse um sarampo, só que as manchas, em vez de ser vermelhas, eram azuis. Então, o senhor e a senhora Silver chamaram um doutor, um médico, né? Aí o médico foi na casa deles, da Rebeca, e ele concluiu que sim, era um sarampo da cor azul. E o doutor falou que, nossa, isso é muito bizarro, uma menina pegar sarampo da cor azul. E a Rebeca tava toda irritada, falando: mas que negócio é esse que você falou que é bizarro? Tipo, por que você falou isso? Aí depois o Martin e o Léo repararam muito bem no rosto do médico que foi examinar a Rebeca. E eles pensaram que era o parente do fantasma do Dr. Bolor. E eles perceberam que não era exatamente o nome do Dr. Bolor. Esse nome era como se fosse uma mentira, né? Vamos dizer assim. O nome dele realmente seria Alan Bicudos, o nome real dele. Aí eles ficaram muito assustados, né? O resumo do capítulo 10. A Rebeca ainda estava com o sarampo da cor azul, mas Martin e Léo ainda estavam conversando com o doutor. E eles estavam perguntando se o Dr. Bolor, que o nome real dele era Alan Bicudos, e o doutor eram parentes. Mas o doutor ainda estava tentando aprofundar mais nessa história. Tipo, descobrir a mais, né? Essa história, todos os segredos, né? Aí depois ele tinha falado que sim, ele era o tio tataravô dele. Aí depois eles ficaram conversando, né? Aí depois
eles receberam a mensagem do Arthur falando que era para eles correrem à biblioteca, que eles não vão nem acreditar do que eles vão ver. O Arthur viu que ele quer que as crianças, né, o Léo, o Martin, a Rebeca, que vejam, né?